Olá pessoal, tudo bem? Então vamos lá para a nossa 14ª aula, de análise real. E agora, pessoal, a gente vai dar continuidade, ao assunto da aula passada e por isso vamos dar uma relembrada rápida do que a gente vinha vendo na aula passada, tá certo? Bom, na aula passada a gente estava falando a respeito de medidas produto, né? Então, a princípio a gente já sabia, que quando você tinha dois espaços mensuráveis, a gente sabia usar as duas sigmas álgebras para poder criar uma sigma álgebra no produto cartesiano, né? Que é justamente aquela sigma álgebra que a gente denotou por, que a gente chamou de sigma álgebra produto, e é justamente aquela denotada por M produto por N, ok? Uma sigma álgebra em X cartesiano Y. E aí depois o que a gente viu na aula passada é que se você tiver uma medida μ aqui definida nessa sigma álgebra e uma medida ni definida nessa sigma álgebra, então a gente consegue definir nessa sigma álgebra aqui produto uma medida que é justamente uma medida que a gente chama de medida produto de μ por ni, tá certo? Que vai ser uma medida definida na sigma álgebra produto chegando em zero mais infinito. E o interessante é que, segundo essa medida produto, a medida de um retângulo, de algo que a gente definiu como sendo um retângulo, que era um conjunto genérico do tipo A cartesiano B, onde A é um elemento de M e B é um elemento de N, era justamente a medida de A, μ, vezes a medida de B, ni. Ou seja, a medida de um retângulo é o produto das medidas dos lados, segundo as respectivas medidas em questão. Beleza? Então, se vocês lembrarem que a forma como a gente definiu essa medida, ela lembra um pouco do método que a gente usou para definir as medidas de Lebesgue no Rn, a medida de Lebesgue na reta, porque de fato o que a gente começa é com a família elementar dos retângulos, depois a gente olha para a álgebra dos retângulos, depois a gente define uma pré-medida nessa álgebra dos retângulos, tá certo? Depois a gente usa essa pré-medida para poder induzir uma medida exterior que está definida em x cartesiano y, ok? E aí, quando você faz a restrição dessa medida exterior à sigma álgebra gerada pela álgebra dos retângulos, que por sua vez é justamente a medida, que é justamente a sigma álgebra produto por definição, então você obtém uma medida que é justamente aquela que a gente chama de medida produto de ni por ni, e ela vai ser uma medida que, por estender essa pré-medida, ela vai satisfazer isso daqui. Tudo bem, pessoal? Então, basicamente, foi o que a gente viu na aula passada, e depois também a gente viu algo muito importante, que é o que a gente chamou de x-seção dos conjuntos. X-seção de um elemento da sigma álgebra produto, e também de x e y seção de uma função. Então vamos lembrar que se você tem E, um elemento, na verdade o E ele pode ser um subconjunto qualquer, tá certo? De x cartesiano y. Então se você fixa um x minúsculo pertencente a x, você define como sendo a x seção de E justamente o conjunto dos y pertencente a y, de tal forma que o par ordenado xy pertence a E. Ok? E analogamente você define as y seções de E quando você tem y, um elemento fixo de y maiúsculo, que no caso aqui vai ser o conjunto dos x em x, tal que o par ordenado está ali. Então, se você for, no final das contas, se você for olhar graficamente o que acontece, é assim, se você tiver aqui imagina que você tem um conjunto E aqui, ok? Então, uma x seção desse camarada aqui vai ser o quê? Se o seu x for, por exemplo, esse elemento aqui, se o seu x for esse elemento aqui, então a x seção dele vai ser o quê? A família dos y pertencente a y maiúsculo, aqui eu estou representando y maiúsculo e aqui o x maiúsculo, vai ser o conjunto dos y, de tal forma que o par ordenado xy, ele pertence ao conjunto E. Então, no final das contas, vai ser o quê? Vai ser a projeção dessa linha aqui que eu coloquei com respeito ao conjunto Y. Então, vai dar justamente esse conjunto aqui, ó, que eu estou marcando. Isso daqui que vai ser a x seção de E, tá? E aí, analogamente, a gente também definiu o que eram as y... desculpa. A gente definia também o que eram as x e as y seções de uma função também, tá? Então, vamos lembrar aqui que se você tem f, uma função de x cartesiano y, chegando em qualquer outro espaço de medida, então, se você fixa, por exemplo, um x pertencente a x minúsculo, x maiúsculo, desculpa,
aquilo que a gente define como sendo a x seção de f vai ser o quê? É uma função de y que chega em z, pega um y minúsculo e leva na x seção de f aplicada em y, que nada mais é do que o f de x, y, ok? Ou seja, a x seção de f é uma função onde você está prendendo a variável x e soltando a variável y, ok? E aí a gente vê alguns resultados, do tipo assim, olha, se o E for um conjunto M produto por N mensurável, então todas as X seções dele vão ser conjuntos N mensuráveis, as Y seções vão ser conjuntos M mensuráveis. Se você tem uma função f que ela é M produto por N mensurável, então as X seções dela vão ser funções N mensuráveis e as Y seções dela vão ser funções M mensuráveis, ok? E aí depois eu enunciei um teorema que eu falei, olha, gostaríamos de provar esse teorema aqui. Então deixa eu apagar agora tudo isso aqui, né, para não ficar bagunçando muito. Opa. Então, já entrando agora no conteúdo dessa aula de hoje, né, a gente definiu lá atrás, a gente enunciou um teorema e falou, gostaríamos de provar o seguinte teorema, que era o teorema 3.36 aqui, que eu vou copiar, eu vou repetir aqui o enunciado dele, porque a gente vai demonstrá-lo hoje, tá? Então, esse teorema falava o seguinte, se você tem dois espaços de medida, sigma finitos, suponha que você tenha dois espaços de medida sigma finitos, ok? Então, se você tem E, um elemento da sigma álgebra produto, então as funções que pega x e leva na medida ni da x seção de E, e também a função que pega y minúsculo e leva na medida mi da y seção de E, são funções mensuráveis, ok? M mensurável e n mensurável, respectivamente. E, além disso, a medida produto do conjunto E é justamente igual à integral das medidas das x seções de E com respeito a mi, ou então a integral das medidas mi, na verdade eu falei errado, né? A medida produto de E vai ser o quê? Vai ser a integral das medidas ni das x seções de E. Isso daqui para cada x fixo vai te dar um número real estendido, porque essa medida aqui vai ser um número real estendido. Então, portanto, você tem uma função de x chegando no conjunto dos números reais estendidos. E aí você pega e integra essa função. É justamente o que está sendo mostrado aqui. Pois bem, esse número corresponde à medida produto de E. Assim como também você pode fazer essa medida, você pode calcular essa medida integrando a função que pega y e leva na medida mi da y seção de E aí você integra isso com respeito à medida ni, ok? Então, isso aqui, pessoal, é uma coisa que não é nada estranho, não tem nada de estranho aqui. Vocês já fizeram isso nas aplicações do cálculo que vocês viram aí no curso de cálculo 1 ou cálculo 2, não sei onde que vocês viram integração. E para isso eu vou repetir o que eu já falei para vocês na aula passada, que é o seguinte, olha, se você tem em R cartesiano R um conjunto E, então tinha um resultado lá que vocês viram que para você calcular a área desse conjunto E aqui, uma forma de você fazer isso é o seguinte, você pode vir aqui, olha, desde esse ponto, desde esse número real A até esse número real B, você vai fazendo o seguinte, para cada x aqui, você considera a função que associa a esse x a área, na verdade o comprimento desse segmento aqui. Esse segmento aqui, pessoal, ele nada mais é do que a x seção de E, tá certo? Quando você faz a integral, então isso aqui a gente pode chamar de a de x, tá? Quando você faz a integral de a até b de a de x dx, o que você vai estar calculando no final das contas é a área desse conjunto E. As aplicações de cálculo falavam isso. Pois bem, aqui vale a mesma coisa, só que com medidas produtos e quando você não está com funções definidas de R cartesiano R chegando em R, mas sim funções definidas de um produto cartesiano de espaços de medida, tudo bem? Então é esse teorema aqui que a gente pretende demonstrar inicialmente nessa aula, tudo bem? Bom, e aí para a gente definir, aliás, para a gente demonstrar esse teorema, a gente usava um conceito que a gente introduziu no final da aula passada, que era o conceito de classe monótona, né? Então vamos lembrar o que era uma classe monótona. Uma classe monótona era o quê? Era uma família de subconjuntos de X, tá certo? Que era uma família fechada por uniões enumeráveis crescentes
e por interseções enumeráveis decrescentes. Ok? Então, em particular, toda sigma álgebra era uma classe monótona. Era possível você provar que a interseção de classes monótonas também era uma classe monótona, e por esse motivo ficava bem definida a classe monótona gerada por uma família de subconjuntos de X, que era nada mais do que a interseção de todas as classes monótonas que contém o X. Beleza? Que contém os elementos dessa família, né, na verdade. E aí, a gente viu um resultado na última aula, que era um lema, né, técnico que eu não demonstrei, que eu falei que seria usado agora, né, seria usado na aula seguinte. E esse lema, se eu bem me lembro, ele falava o seguinte, olha, se você tem uma álgebra, então a classe monótona gerada por essa álgebra coincide com a sigma álgebra gerada por essa álgebra. Ok? Então, se você tiver um conjunto que tem estrutura de álgebra, então a classe monótona gerada por ela e a sigma álgebra gerada por ela era a mesma coisa, coincidia, tudo bem? Pois bem, a gente vai usar esse resultado para a gente demonstrar esse teorema de hoje, que é o teorema 3.36. Tá certo? Então, vamos junto aí, presta bem atenção, né? Para a gente entender bem aí o que a gente vai fazer. Tá legal? Vamos lá. Teorema 3.36. Então, vamos tentar provar que realmente, se você tem um elemento da sigma álgebra produto, então essas funções são mensuráveis e a medida produto coincide com essas integrais aqui. Tá certo? Como é que a gente vai fazer esse resultado? Lembrando, pessoal, que é uma hipótese fundamental que nós estejamos trabalhando com conjuntos que são sigma finitos, ok? Aliás, com medidas que são sigma finitas, tá? Isso é extremamente importante. Muito bem. Então, olha só. Vamos supor primeiramente que mi e ni são medidas finitas, ou seja, que a medida mi de x é finita e que a medida ni de x também é finita, ok? E vamos chamar de C o conjunto dos elementos da sigma álgebra produto para os quais o resultado vale, ou seja, vamos chamar o conjunto de todos os z's pertencentes a m cartesiano n, para os quais essa função é uma função mensurável, essa função é uma função mensurável e essa igualdade aqui é verdadeira, ok? Então isso daí a gente vai chamar de família C, esse C cursivo aqui, tá? Então o que a gente gostaria de fazer? Ora, o enunciado do teorema ele enuncia que todo elemento da sigma álgebra produto tem a propriedade que aquelas duas funções são mensuráveis e a medida produto desse elemento E, genérico da sigma álgebra produto, ele é igual à integral daquelas funções lá, tudo bem? Ora, então no final das contas, haja vista que C é a família dos elementos para os quais o resultado vale, e nós gostaríamos de mostrar que para todo elemento da sigma álgebra produto o resultado vale, então tudo o que a gente precisa fazer é mostrar que a sigma álgebra produto está contida nessa família C, porque dessa forma todo elemento da sigma álgebra produto vai ter aquela propriedade que justamente fala que o resultado vale, correto ou não? Então tudo o que a gente precisa fazer é mostrar que a sigma álgebra produto está contida dentro dessa família C, tudo bem? Bom, então, para isto, basta mostrar, olha só, vamos analisar primeiro essa frase e depois a gente entende ela, tá? Então, para isso, basta mostrar que C é uma classe monótona e, além disso, que ela contém a álgebra A das uniões finitas e disjuntas de retângulos. Então, vamos entender por que realmente isso é suficiente, tá? Veja, imagina que a gente saiba mostrar que C é uma classe monótona. É uma classe monótona. Ok? E depois, vamos supor que a gente sabe mostrar que a álgebra dos retângulos, ou seja, a álgebra das uniões finitas, a álgebra gerada pela família elementar dos retângulos, está contido em C. Vamos supor que a gente saiba mostrar isso. Ok? O que acontece? Veja, isso daqui é uma álgebra que está contida em C. Tá certo? Então, é óbvio que, quando você olha para a classe monótona gerada por essa álgebra, ela também está contida em C. Porque, veja, a classe monótona gerada por uma álgebra é a menor classe monótona que contém essa. É assim, a classe monótona gerada por uma família de conjuntos é a menor classe monótona que contém os elementos desse conjunto. Como, supostamente, C é uma classe monótona que contém os elementos da álgebra, então essa classe monótona contém a classe monótona gerada pela álgebra. Só que pelo último lema da aula passada, a classe monótona gerada por essa álgebra vai coincidir com a sigma álgebra gerada por essa álgebra. Porque esse era o enunciado do lema. Só que tem uma coisa, essa daqui sendo a álgebra dos retângulos, a sigma álgebra gerada por ela nada mais é
do que a sigma álgebra produto de M por N. Ou seja, se realmente a gente for capaz de mostrar que C é uma classe monótona e que ela contém a álgebra dos retângulos, então a gente vai estar conseguindo mostrar que que a sigma álgebra produto ela está contida na classe monótona C. Tudo bem? Portanto, realmente é suficiente a gente mostrar essas duas coisas e é isso que a gente vai tentar fazer a partir de agora. Beleza? Muito bem, então vamos provar que realmente C é uma classe monótona e que ela contém a álgebra das uniões finitas e disjuntas de retângulos, ok? Muito bem, então como é que a gente vai fazer isso? Vamos fazer assim, olha. Vamos primeiramente pegar um retângulo, tá? Seja AB um retângulo. Bom, perceba que para um x fixo, a medida da x seção de E, medida ni da x seção de E, é igual à função característica de A aplicada em x vezes a medida de B. Por que isso aqui é verdadeiro, pessoal? Isso aqui é verdadeiro pelo seguinte, porque quando você for... Deixa eu só apagar isso aqui, senão não vou ter espaço para escrever, tá? Quando você for... Quando você for olhar para... Por exemplo, por que essa igualdade aqui é verdadeira? Ora, vamos lá. Se você tem que o E, ele é um... Esse E aqui, pessoal, na verdade com E eu estou querendo dizer A cartesiano B, tá? O E para mim seja E igual a A cartesiano B, tudo bem? O que é a x seção de um retângulo? Então quando você pega assim, olha, se E for igual a A cartesiano B, aqui é B, né? O que é a x seção desse cara aqui? Ora, isso aqui vai ser o seguinte, isso daqui vai ser B se o x pertence a A, e vai ser o vazio se o x não pertence a A. Eu já fiz esse exemplo aqui na aula passada, por isso eu não vou nem fazer o desenho, tá? É só olhar na aula passada que vocês vão ver. Ora, então se você for calcular a medida desse cara aqui, é assim, se o x está em A, isso aqui vai dar ni de B, se o x pertence a A, e isso daqui vai dar o quê? Vai dar zero, porque a medida do vazio é zero, se o x não pertence a A, certo? Ora, mas isso daqui é exatamente o que vale essa função aqui, veja. Isso daqui vai dar zero se o x não está em A, e isso daqui vai dar medida de B se o x está em A, correto ou não? Então, acho que é bastante simples provar isso, né? Verificar isso. Então, realmente, para x pertencente a x, essa igualdade é verdadeira e, analogamente, para y e y, a medida da y seção de E, mi, é igual à função característica de B aplicada em y vezes a medida de A. Tudo bem? Dessa forma, pessoal, olha só. Se você pega e integra essa função aqui dos dois lados com respeito a mi, certo? Se você integra essa função dos dois lados com respeito a mi, você vai ter o mesmo número real estendido, correto? Portanto, a integral dessa função aqui com respeito a mi vai ser igual à integral dessa função com respeito a mi. É só o que está escrito aqui. Perceba que quando você integra isso daqui com respeito a mi, haja vista que a variável para mim é x, isso daqui é uma constante, sai para fora da integral, ele saiu aqui, e aí você chega, né, que a integral disso daqui com respeito a mi é realmente a integral da função característica de A com respeito a mi vezes a medida de B. Ora, mas a integral dessa função característica de A com respeito a mi nada mais é do que a medida de A. Você já estava multiplicando pela medida de B continua, certo? E aí o que você tem no final das contas é a medida produto do retângulo, porque a medida de um lado vezes a medida do outro dá a medida do retângulo, ok? E analogamente para medida de EY, ou seja, quando você for fazer a medida mi por ni de E, vai também coincidir com a integral de ni aplicado nas y seções de E, de ni em y, ok? Dessa forma, o que a gente acabou de provar? Que os retângulos, eles pertencem a essa família C. Por quê? Porque o enunciado do teorema é verdadeiro para a família dos retângulos, ok? E a gente acabou de provar isso. Portanto, os retângulos, né, eles pertencem a essa família C e, por aditividade, a álgebra dos retângulos também, porque vamos lembrar que a álgebra dos retângulos é a família das uniões finitas e disjuntas dos retângulos, ok? Então, quando você for fazer, por exemplo, a medida produto, né, de um elemento da álgebra, isso por aditividade vai ficar a medida produto, a soma das medidas dos retângulos que contém essa união finita e disjunta. Em cada um dos elementos dessa soma, você aplica o resultado, tá certo? E depois você junta tudo. Então, por aditividade, realmente a álgebra está contida em C, ok? Ou seja, o que falta a gente provar agora, no final das contas?
que C é uma classe monótona, tudo bem? E é justamente o que a gente vai fazer. Então vamos provar agora que C é uma classe monótona, tudo bem? Bom, para a gente provar que ele é uma classe monótona, o que a gente precisa fazer é provar que essa família ela é fechada por uniões crescentes e disjuntas, por uniões enumeráveis e crescentes e por interseções enumeráveis e decrescentes, ok? É justamente isso aí que a gente vai precisar fazer. Então vamos pegar primeiramente uma família enumerável de elementos de C, que é uma sequência crescente de conjuntos, ok? Ou seja, o que eu estou querendo dizer? E1 está contido no E2, que está contido no E3 e assim por diante, ok? E essa união de todos eles eu vou chamar de E, ok? O que a gente quer fazer? Eu quero provar que esse E, ele pertence também àquela família C, beleza? Ora, para eu provar que ele pertence à família C, eu preciso provar que o enunciado do teorema é verdadeiro para esse conjunto E, porque justamente o C é a família dos elementos da sigma-álgebra produto para os quais o enunciado é verdadeiro. Então eu preciso provar que o enunciado é verdadeiro. Ou seja, eu preciso provar o quê? Preciso provar que a medida produto de E ele é igual à integral de μ de EY dni de Y, que por sua vez é igual à integral de μ de EX dμ de X. Ok? Então eu preciso provar primeiro que a função que pega y e leva nisso daqui é mensurável, que a função que pega x e leva nisso daqui é mensurável, e que essas integrais coincidem com a medida produto de E. É justamente o que a gente precisa fazer, ok? Então, muito bem, como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai fazer isso da seguinte forma. Para cada y que você fixe em y, quando você olha para as y seções de E, na verdade, para as y seções dos elementos dessa família En aqui, dessa família enumerável e crescente, é muito fácil você perceber que essa família também é uma sequência encaixada e crescente. O que eu estou querendo dizer? Que o En, na verdade assim, o E1, desculpa, a y seção de E1 está contido na y seção de E2, que está contido na y seção de E3. Tentem provar isso daí, é uma coisa muito simples, tá certo? Pega um x que está aqui, usando o fato de que o E1 está contido em E2, você vai conseguir provar que a y seção desse está contido na y seção desse, tá? É só usar as definições das y seções desses caras. Não tem nenhuma dificuldade, por isso eu não vou nem fazer, ok? Então é possível provar que a família das y seções de En é uma família encaixada e crescente, beleza? E mais, tá? É uma família encaixada e crescente de elementos da sigma-álgebra M, porque nós sabemos que como os ENs são elementos da classe monótona e, portanto, antes de mais nada, são elementos de M produto por N, então a gente já viu que as y seções de elementos da sigma-álgebra produto são elementos da sigma-álgebra M, tá certo? Assim como as x seções são elementos da sigma-álgebra N, da sigma-álgebra M, tá certo? Então, beleza. Então a gente sabe que isso daqui é uma família, é uma sequência encaixada e crescente, tá? Dessa forma, pessoal, essas funções aqui que eu vou definir, olha, as funções fn, que funções são essas? São as funções que pegam um y em y maiúsculo e leva em fn de y, que é definido como sendo a medida μ da y seção de En, ok? Primeira coisa, eu afirmo para vocês que essas funções elas são mensuráveis. Por que elas são mensuráveis? Ora, isso daqui nada mais porque, isso, claro, os ENs, eles não pertencem à classe monótona? Sim. Ora, se eles pertencem à classe monótona, eu sei que o resultado é verdadeiro para ele. Eu sei que a tese do teorema é verdadeiro para cada um dos ENs, ou seja, em particular, dentro da tese está escrito que a função que pega y e leva nesse cara é mensurável. O que eu estou fazendo é dando um nome para ela agora de fn, ok? E além disso, pessoal, essa função fn ela cresce pontualmente para f de y, que é a medida da y seção de E. Por que isso acontece? Ora, já que a gente sabe que a sequência En, y, né, a sequência das y seções de En, é uma sequência encaixada, então nós sabemos que isso daqui acontece para todo N natural, concorda? O que isso significa? Quando você olha para a medida para a medida μ de ENY, por monotonia, já vista que μ é uma medida, então você sabe que a medida desse cara é menor ou igual do que a medida da y seção de n mais 1, certo?
Só que isso daqui foi o que a gente chamou de Fn de y, isso daqui foi o que a gente chamou de Fn mais 1 de y. Então, que essa sequência é crescente, tá claro. Acredito que não tem nenhum tipo de dificuldade. Além disso, pessoal, tem outra coisa. Como o E é igual à união dos ENs, então não é difícil verificar que a y seção de E é a união das y seções dos ENs. Isso daqui já foi observado já na aula passada, tá certo? Então, haja vista que essa união aqui ela é encaixada, então isso significa que isso daqui nada mais é do que isso daqui nada mais é do que o f de y, tá certo? Porque aqui a gente fala, né, que o Fn cresce pontualmente para f de y, que é justamente é assim. Vale essa igualdade, ok? Ora, se vale essa igualdade, então a medida desse cara é igual à medida desse cara, tá certo? Ocorre o seguinte, que como μ é uma medida, então a medida de uma união crescente e encaixada, quer dizer, uma união crescente, é o quê? É o limite das medidas dos elementos. Tá certo? O que fala isso é a continuidade inferior da medida μ. Então, no final das contas, realmente, isso daqui nada mais é do que o limite daquilo que a gente chamou de Fn de y, e isso daqui nada mais é do que o f de y. Então, realmente, Fn de y é uma sequência crescente que converge para esse cara, tá certo? A gente provou isso daqui. Fez aqui meio que um rascunho, mas está provando. Bastaria vocês escreverem isso daí direitinho, tá? Então, pessoal, realmente, Fn cresce pontualmente para essa função f de y aqui, beleza? Bom, e além disso, haja vista que o f é uma sequência, é o limite de uma sequência de funções mensuráveis, então ela também é uma função mensurável, tudo bem? Dessa forma, pelo teorema da convergência monótona, e perceba que é uma função não negativa, né? Porque as medidas que a gente vem estudando aqui nesse curso tem como contradomínio o conjunto dos números reais estendidos não negativos, tudo bem? Até existem, pessoal, medidas que assumem valores negativos, medidas que inclusive assumem valores complexos, tá? Em um segundo curso de teoria da medida, vocês iriam estudar isso. Se vocês forem olhar no livro do Folland, os capítulos seguintes, eles tratam de medida com sinal, tá certo? Mas para o escopo desse curso isso foge, tá? Então, por enquanto, a gente está estudando apenas medidas não negativas, tudo bem? Então, pessoal, o que acontece? Olha só, usando o teorema da convergência monótona, segue o seguinte, que a integral da medida de EY, da medida da y seção de E, é igual ao limite da integral das medidas das y seções de N. Por quê? Ora, porque isso daqui nada mais é do que f de y, isso daqui nada mais é do que Fn de y, e o teorema da convergência monótona fala o seguinte, como essa sequência converge crescentemente para essa função, então a integral do limite é o limite das integrais. É simplesmente o que está escrito aqui, perfeito? Só que tem uma coisa, cada um dos ENs ele pertence ao C, né? Porque a gente tomou os ENs uma família nessa família, uma família de conjuntos nessa família C, que a gente está querendo provar que é uma classe monótona. Ora, mas então se cada EN pertence a C, então a tese do teorema vale para o EN pela definição do C. Mas isso significa que, em particular, para cada EN fixo, essa integral aqui corresponde à medida produto de EN, certo? Então, o limite dessas integrais corresponde ao limite da medida produto dos ENs. E agora, pessoal, haja vista que EN é uma família crescente que converge para o E, tá certo? Então, pelo fato de que a medida produto é uma medida, então nós sabemos que ela é contínua inferiormente. Ela é contínua inferiormente, contínua superiormente, monótona e subaditiva. Mas, em particular, ela é contínua inferiormente. O que isso significa? Que o limite da medida dos elementos de uma união crescente é igual ao limite, é igual à medida da união. Só que a união dos ENs a gente está denotando por E, certo? Então isso significa, ou seja, a continuidade inferior da medida produto, ela assegura para a gente que esse limite aqui é justamente igual à medida produto de E. Ou seja, o que a gente foi capaz de provar? Que a medida produto de E é igual a essa integral. Analogamente, a gente provaria a mesma coisa para as integrais das medidas ni de EX, dmi de x, ok? E por esse motivo a gente acabou de provar que a união desses caras, eles estão também nessa família C.
Então a primeira hipótese para que C seja uma classe monótona, ela está satisfeita, ok? Agora o que a gente precisa provar? Que a segunda condição para que o conjunto C, a família C, seja uma classe monótona também é satisfeita, ou seja, que essa família é fechada por interseções enumeráveis e decrescentes, ok, pessoal? Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma família enumerável de elementos dessa família C encaixada, porém decrescente, e vamos chamar de E agora a interseção desses caras. E o que a gente quer saber, o que a gente quer provar agora é que o E também pertence a C, certo? Porque feito isso, a gente vai estar provando que C é uma classe monótona e aí acabou. Porque a gente já sabe que a álgebra dos retângulos já está dentro de C, então pelo que eu expus no comecinho da demonstração, é suficiente para a gente nesse momento provar que C é uma classe monótona, ok? Então perceba uma coisa, pessoal, quando você olha para essa função aqui, a função que pega y e leva na medida μ da y seção de E1, que é o primeiro elemento dessa família, essa função aqui, ele é uma função integrável. Ela pertence a L1 de μ. E por que isso acontece? Ora, porque como o E1 ele é um elemento da classe C, e a classe C é justamente a família do subconjunto, dos elementos da sigma-álgebra produto para os quais o teorema vale, a tese vale, então você sabe que quando você integra essa função aqui com respeito a ni, na variável y, isso daqui vai ser justamente igual à medida produto de E, tá certo? Então, isso daqui eu fiz isso aqui, mas nem precisava, né? Enfim, nem precisava ter feito isso daqui, né? Porque você sabe que a medida produto de E é menor ou igual do que a medida produto de x cartesiano y. E lembre-se, como a gente está supondo que a medida μ e a medida ni são ambas finitas, então você sabe que a medida produto de x cartesiano y vai ser igual à medida de x vezes a medida de y, porque x cartesiano de y não deixa de ser um retângulo, tá certo? E você sabe que esse produto é finito. Então percebeu aonde que está entrando que a gente está provando o teorema, por enquanto, apenas para medidas finitas? É aqui que está entrando. É para você poder provar que C é uma classe monótona, provando que ela é fechada por interseções enumeráveis e decrescentes. Ok? Então é aqui que está entrando. Somente nesse ponto que a gente usa que essa medida é finita. Tá certo? Então beleza, então essa função aqui ela está em L1, né? Agora, quando você olha para a sequência de funções que pega y e leva na medida μ da y seção de En, essa família aqui, ela é uma sequência de funções que converge pontualmente para essa função aqui. E por que isso acontece? Isso acontece pela continuidade superior da medida μ. Porque observa uma coisa, E foi definido como sendo a interseção desses En's, correto? Então é fácil provar que a y seção de E nada mais é do que a interseção das y seções dos En's. Só que como os En's formam uma família decrescente, as y seções dele também formam uma família decrescente, ok? Então isso significa que quando você calcula a medida μ de EY, isso daqui é igual à medida μ das interseções das y seções de En, e como essa interseção ela é uma interseção decrescente, e como a medida do E1 é finita, porque você sabe que enfim, isso daqui é um... Quando você integra essa função aqui, quer dizer, no final das contas o E1, a y seção de E1 é um subconjunto de x, e a medida de x é finita, então eu sei que essa medida aqui é finita, tá certo? Então, pela continuidade superior da medida μ, quando você olha para aquelas 4 propriedades que toda medida satisfaz, a última delas é aquela que falava assim, se você tem uma família decrescente encaixada, de elementos da sigma-álgebra, onde a medida do primeiro é finita, então a medida da interseção é igual ao limite das medidas, correto? Estamos nessa situação, portanto a medida da interseção é o limite das medidas de cada um deles. Ou seja, o que a gente provou? Que realmente esses números reais aqui, essa sequência de números reais estendidos, converge para esse número real. Ou seja, no final das contas, isso aqui vale, pessoal, para todo y pertencente a y. Só que isso daqui é o que a gente poderia dar um nome para isso aqui, a gente chamou lá em cima, poderia chamar de Gn, eu optei por não dar nome, tá? Mas o fato é que essa função, essa sequência de funções, ela converge pontualmente para essa daqui, pelo que eu acabei de expor. Porque para cada y, quando você aplicar essa função y, você vai ter esse número,
que vai te dar uma sequência que converge para isso daqui, beleza? Então, realmente, essa sequência converge pontualmente, tá? E aí, veja, você tem uma sequência de funções que converge pontualmente, onde cada uma delas é dominada por essa função aqui de L1. Por que é dominada? Porque como a sequência é decrescente, você sabe que o EN, a Y seção de EN, está contido na Y seção de E1. Por esse motivo, a medida da Y seção de EN é menor ou igual do que a medida da Y seção de E1. Então isso prova que realmente essas funções aqui, elas são dominadas por essa função aqui, certo? Então você pode usar o teorema da convergência dominada de Lebesgue, porque veja bem, você tem uma sequência de funções que admite uma função em L1 que domina todas elas, tá certo? E você sabe que essa sequência converge pontualmente para uma outra função. O que fala o teorema da convergência dominada de Lebesgue? Que vale essa igualdade aqui. Ou seja, a integral do limite é igual ao limite das integrais, certo? Só que tem uma coisa, cada um dos elementos EN, cada um dos conjuntos EN é um elemento de C. E você sabe que C é a família dos conjuntos para os quais vale a tese do teorema. Então você sabe que, em particular, para cada n fixo, a integral da medida μ de EN de y com respeito a ni, isso daqui vai dar justamente a medida produto de EN, que é o que está escrito aqui. Quando você calcula o limite do lado esquerdo, você também calcula o limite do lado direito, certo? Então, essa igualdade aqui, pessoal, ela decorre do fato de que EN pertence a C, certo? E aí, quando você olha para esse camarada aqui, você está usando o quê? O que você está usando que justifica essa igualdade aqui? Você está usando a continuidade superior da medida produto. Por quê? Como uma medida produto é, em particular, uma medida é contínua superiormente. O que isso significa? Se você tem uma família decrescente de conjuntos onde a medida do primeiro é finita, então isso significa que a medida da interseção, que é isso daqui, é igual ao limite das medidas que está escrito aqui. Percebeu, pessoal, quanta coisa a gente usa? Para provar um teorema desse, você precisa saber teorema da convergência monótona, teorema da convergência dominada, lembrar da propriedade de continuidade superior, continuidade inferior de medidas. Então, é muita coisa. Por isso que eu digo que vocês têm que fixar muito bem o conteúdo de uma aula para ir para a seguinte, tá certo? Porque senão acaba por não entender. Então, pessoal, o que isso prova no final das contas? Isso aqui prova que esse elemento E, que é a interseção desses caras dessa família decrescente que você pegou, ele é um elemento de C. E, portanto, C é uma classe monótona. Como a gente já sabia que essa classe monótona continha a álgebra dos retângulos, então, pelo que a gente expôs no começo, a gente percebe que isso prova que realmente a sigma álgebra produto ela está contida nessa classe monótona, nesse conjunto C, e, portanto, o teorema vale para todos os elementos aí. O teorema é verdadeiro. Porém, o teorema é verdadeiro, por enquanto, apenas no caso particular em que μ e ni são medidas finitas. Ok? O que falta a gente provar? Falta provar o teorema quando você tem medidas sigma finitas. Olha, vou deixar isso como exercício, vou sugerir que vocês façam, porque precisa saber fazer, e eu garanto para vocês que algum desses exercícios que eu estou deixando vai ser cobrado. Possivelmente mais do que um, tá certo? Então, não deixem, pessoal, de fazer esses exercícios aqui. Não deixem de fazer esses exercícios. Ok? É uma das poucas oportunidades que eu tenho de realmente cobrar se vocês estão sabendo fazer alguma coisa. Então, sempre, pessoal, que eu faço uma demonstração, vou fazer uma demonstração para supondo que a medida é sigma finita. Não, supondo que a medida é finita. Então agora prove que vale para quando ela é sigma finita. Sempre, percebam que eu estou deixando isso como exercício, acho que é o terceiro ou quarto que eu estou deixando desse jeito. Façam. Sigam o meu conselho e façam, porque vocês não vão se arrepender. Tá certo, pessoal? Ou seja, em resumo, o que a gente provou? Que se você tem um conjunto que está na sigma álgebra produto, você pode calcular a medida produto desse conjunto integrando as x seções desse cara com respeito à medida ni, ou então integrando as y seções desse cara com respeito à medida mi. Tudo bem, pessoal? Muito bem, pessoal. Agora vamos para enunciar e demonstrar o resultado mais importante dessa parte de medidas produto, tá? Conforme eu falei para vocês, esse teorema
que é o teorema de Fubini-Tonelli, ele é extremamente importante. Quem trabalha com análise matemática utiliza esse teorema praticamente todos os dias, tá certo? E ele basicamente diz que você pode integrar uma função de duas variáveis, ou de mais variáveis inclusive, sob certas condições, né? Quando você tem que todas as medidas em questão elas são sigma finitas, você pode integrar essa função, se você quiser integrar essa função com respeito à medida produto, basta você integrar essa função individualmente coordenada a coordenada, tá certo? Então esse é o enunciado do teorema de Fubini-Tonelli a grosso modo. Agora vamos ver especificamente como é que fala o teorema. Bom, então imagina que você tem dois espaços de medida sigma finitos, tá certo? Xmni e ynni. Então a primeira parte, que é devida a Tonelli, fala o quê? Se você tem que f é uma função em L+, ou seja, uma função mensurável e não negativa, né, de x cartesiano y, então, primeira coisa, essas duas funções, né, que primeiro a função que pega x e leva na integral da x seção de f com respeito a y, dni de y, ela é uma função de L+ de x, tá certo? Isso aqui a gente está denotando por g, essa função. Também, a função que pega y e leva na integral das y seções de f com respeito a μ em x, ela é uma função de L+ de y, tá certo? E a gente está chamando isso aqui de h de y. Ou seja, essas duas funções elas são funções mensuráveis e quando você calcula a integral dessas duas funções, o resultado dá justamente a integral da função f com respeito à medida produto. E é isso que está sendo enunciado aqui nessa igualdade aqui 3.38. Percebeu? Ó? A integral de f com respeito à medida produto é igual à integral com respeito a x da integral com respeito a y de f de xy. Então perceba, o que você faz? É assim, no final das contas é assim, olha. Se você quer calcular a integral de f de xy com respeito à medida produto, aplicado na variável xy, você faz assim, primeiro você pode integrar em x, depois você integra em y, ou primeiro integra em y e depois em x, dá tudo na mesma, tá certo? O resultado é sempre a mesma coisa. Claro, isso não vale não é sempre que isso vale. Não é para qualquer medida que isso vale, tá? Você precisa que os espaços de medida sejam sigma finitos e que você esteja trabalhando com uma função mensurável, tudo bem? Mas perceba que pede-se muito pouco, né, para que você tenha o resultado verdadeiro. Bom, a segunda parte do teorema, né, devido a Fubini, ela fala basicamente a mesma coisa, porém com respeito a funções de L1. Então você permite enunciar de fato que o mesmo resultado é verdadeiro quando você tem funções que inclusive pode chegar em C, tá certo? Funções complexas, né? Então o que fala o teorema? Se você tem que f é uma função de L1, então a função que pega y e leva na y seção de f, e leva na x seção de f aplicada em y, isso daqui é uma função que para quase todo x, quer dizer, então essa função aqui, né, que eu acabei de falar, que pega y e leva em fxy, é uma função em L1 de ni, tá certo? Para quase todo x, então veja, para todo x em x, exceto para um conjunto de medida nula, possivelmente, você sabe que essa função aqui, ela é uma função de L1. Ou seja, se você precisar calcular a integral, o que isso aqui está querendo dizer, tá, pessoal? Se você for calcular a integral das x seção de f aplicada em y, dni de y, isso daqui vai ser finito para quase todo x, digamos assim, para quase todo x pertencente a x. É o que está sendo dito aqui, ok? Isso daqui é finito para quase todo x. Além disso, o análogo também é verdadeiro, né, quando você considera as y seções de f, e o que diz, o resultado é o seguinte, que a função que pega x e leva na y seção de f aplicada em x, isso aqui está em L1 de mi para quase todo y pertencente a y, ok? Além disso, as funções f e g, definidas quase sempre, respectivamente, da seguinte forma, g de x vai ser o quê? Ora, a função que pega a função que pega y e leva em f de xy não é uma função de L1 para quase todo x? Então, a função que pega x e leva nessa integral aqui, na integral dessa função,
é uma função que está definida quase sempre. Por quê? Porque você sabe que pelo fato dessa função pertencer a L1 para quase todo x, então isso significa que para quase todo x, você consegue calcular a integral da x seção de f aplicada em y, dni de y. Isso daqui é finito, né? Conforme eu falei, para quase todo x pertencente a x. Ora, então a função que pega x e leva nisso é uma função que está definida quase sempre. Ora, mas no final, enfim, é uma função que está definida quase sempre. Tá? Então, além disso, as funções g e f definidas quase sempre em x e y, respectivamente, dado por g de x igual a essa integral e h de y igual a essa integral, essas funções, além de estarem definidas quase sempre, elas satisfazem isso daqui, olha. A g é uma função em L1 de μ, a h é uma função em L1 de ni, tá certo? E ainda por cima, essa identidade que está aqui em cima, ela também vale. Ou seja, só para vocês entenderem aqui, essa integral que está aqui dentro desse colchetes, pessoal, nada mais é do que a integral, isso daqui nada mais é do que g de y, que é uma função que está definida para quase todo, g de x, né? G de x, que é uma função que está definida para quase todo x. Então, o que o teorema está falando é que você pode integrar essa função aqui, obtendo justamente o que está escrito aqui, e que isso daqui vai ser finito, tá certo? É isso que está sendo dito. E mais, além dessa integral, ou seja, o que o teorema está falando? Essa parte aqui do teorema, que talvez seja uma parte um pouco enrolada, ele está falando o seguinte, olha, essa integral está bem definida, essa integral está bem definida e o valor comum delas é justamente igual a essa daqui. Perceba, só que para que essa integral esteja bem definida, é preciso que para quase todo x esse número esteja bem definido. Mas esse número é justamente a integral de uma função. Então é preciso que essa função, onde o x está fixo e soltando o y, que é essa daqui, ela esteja em L1 para quase todo x. E analogamente para quando você fixa o y e solta o x. Tudo bem? Enfim, teorema de Fubini fala o quê? Você pode, se você está calculando a integral de uma função segundo a medida produto, você pode, desde que as medidas sejam sigma finitas, né? Se a função f for uma função em L1, com respeito à medida produto, então você pode calcular primeiro a integral em x e depois em y, ou vice-versa, que vai dar sempre na mesma coisa. Tudo bem? Bom, então esse é o resultado, que é o teorema de Fubini-Tonelli, e é justamente o que a gente vai querer provar agora. Tudo bem? Bom, como é que a gente vai fazer a demonstração? É assim, a gente vai provar apenas o item A, porque para provar o item B, bastaria a gente aplicar o item A para as partes positiva e negativa da parte real e imaginária de f, tudo bem? Então a gente vai se concentrar apenas no item A. Então, para a gente provar o item A, a primeira coisa que a gente vai fazer é assim, você quer provar então que para toda função f de L+, né, com respeito à medida produto, aquelas funções estão bem definidas, né? E além disso, a integral com respeito à medida produto pode ser feita segundo qualquer ordem. Como é que a gente vai fazer isso? Como de costume, quando a gente trabalha com funções mensuráveis, primeiro a gente vai provar que o resultado vale para funções simples e depois a gente, dado uma função mensurável, a gente aproxima ela por uma sequência de funções simples e conclui o resultado, ok? Ora, mas para você provar para uma função simples, no final das contas, basta você provar que vale para a função característica de um conjunto. Porque aí, já vista que a tese do teorema é algo que fala a respeito de integrais, como a integral ela é linear, no sentido de que a integral da soma é a soma das integrais, então se o resultado valer para funções características, por linearidade isso daí se estende para funções simples, tudo bem? Então por esse motivo que a primeira coisa que a gente faz é supor que f é a função característica de um elemento da sigma-álgebra produto, ok? Então o que acontece? Olha, então, a gente quer provar o que no final das contas? Vamos lá para o item A para a gente lembrar. A gente quer provar que essas duas funções estão em L+, e além disso que essa integral aqui é verdadeira. Tudo bem? E que essa integral aqui, e que essa igualdade aqui, perdão, é verdadeira. Tá certo? Então, como é que a gente faz? A gente vai fazer o seguinte. Bom, vamos começar com a integral de f com respeito à medida produto e vamos tentar mostrar que ela é igual à integral de f de xy, integrando primeiro em x e depois em y, e também isso corresponde a você também fazer a integral primeiro em y e depois em x, ok? Bom, f é a função característica de E, então você sabe que a integral de f com respeito à medida produto
vai ser a integral da função característica de E com respeito à medida produto, certo? Só que, por definição, a integral da função característica nada mais é do que a medida aplicada nela. Então isso aqui vai ficar a medida produto de E. Só que tem uma coisa, o teorema 3.36, que foi o que a gente acabou de demonstrar, falava o seguinte: quando você tem a medida produto de um elemento da sigma álgebra produto, então essa medida ela corresponde à integral das medidas das x seções de E, tá certo? Com respeito a μ calculado em x. Beleza? Então, pelo teorema 3.36 vale essa igualdade aqui, olha. Ok? Ora, só que tem uma coisa, ni de ex nada mais é do que o quê? Para cada x fixo, a medida ni de ex nada mais é do que a integral da função característica de ex, tá certo? Com respeito a dni. Não é isso? Porque a integral de uma função característica nada mais é do que a medida daquele cara. Ok? Então, para cada x fixo, ni de ex, que é esse número que está aqui, corresponde a quem está dentro desse colchetes aqui, olha. Você estava integrando com respeito a μ, continua integrando com respeito a μ, certo? E o mesmo argumento que a gente aplicou justificaria que, se você começasse aqui, quando chegasse aqui, ao invés de você usar o teorema 3.36 para falar que essa integral é igual à integral de ni de ex, dmi de x, você poderia falar pelo mesmo teorema que isso aqui é igual à integral de μ das y seções de E, dni em y. E aí, quando você olhasse para a medida μ das y seções de E, você chegaria justamente a uma expressão parecida com isso, só que invertido. Você estaria integrando com respeito a μ primeiro e depois com respeito a ni. Então, no final das contas, é por isso que essa integral aqui é verdadeira, porque o mesmo argumento que te levou aqui também te leva até aqui. Muito bem, pessoal. Enfim, então no final das contas, né, a integral... Na verdade, pessoal, eu estava vendo aqui, essa última igualdade nem é usando o teorema 3.36 trocando μ por ni, tá? Não é nem nada disso, não. É porque aqui simplesmente isso aqui é a função característica de EY aplicada, da x seção de E aplicada em y, e no final das contas a x seção de E a função característica da x seção de E aplicada em y nada mais é do que a função característica de E aplicado no ponto xy. A gente observou isso na aula passada, quando a gente definiu as x seções de um conjunto, tá certo? Pode dar uma olhada lá que vocês vão ver isso. Então, no final das contas, para cada x e y, esse número corresponde a esse, tá? Então, ou seja, o que a gente conseguiu provar? Que a integral de f com respeito à medida produto é a integral da integral, né, da função característica de E aplicada em xy. Isso daqui, pessoal, embora eu não tenha escrito, perceba que nada mais é do que a integral da integral de f de xy, dni de y, dmi de x. Porque justamente f é a função característica de E, concorda ou não? Então, o que a gente provou é que essa integral é igual a essa, ok? Só que, analogamente, você poderia provar que essa mesma integral era igual a isso trocado, primeiro integrando em x e depois em y. E aí sim a gente utilizaria o teorema 3.36 para obter, a partir dessa igualdade aqui, ao invés da integral de ni de ex dmi de x, sim a integral de μ de ey de ni de y. Ok, pessoal? Ou seja, trocar, né? Onde é μ virar ni, onde é x virar y. Ok? Então, o mesmo argumento se aplica para a gente obter o mesmo resultado trocando, integrando primeiro em x e depois em y. Em suma, pessoal, quando você tem uma função característica, a tese do teorema é verdadeira, tá certo? A tese do teorema é verdadeira. Então, por linearidade, o resultado ele se estende para funções simples em animais, conforme eu estava falando para vocês. Então agora, quando a gente quer provar, se a gente quiser provar o resultado para funções mensuráveis em animais, o que a gente faz? Pega uma sequência de funções simples que converge crescentemente para f, e isso existe por conta de um dos primeiros resultados que a gente provou, quando a gente começou a trabalhar com integrabilidade de funções. Tá legal, pessoal? Então, tem uma f lá em animais, então você pega uma sequência de funções crescentes e simples, uma sequência de funções simples que converge crescentemente para f, ok? Então agora o que eu vou fazer? A gente vai denotar por Gn a integral das x seções de φn com respeito a ni, tá certo? E Hn a integral das
y seções de φn com respeito a μ, beleza? Então, olha, pelo teorema da convergência monótona, que a gente vai usar aqui algumas vezes, né, aplicado às x seções de φn e às y seções de φn, e perceba, tá, pessoal? Como você sabe que φn é uma sequência que converge crescentemente para f, então é fácil provar que φn, as x seções de φn, converge também crescentemente para x seção de f, assim como as y seções de φn converge crescentemente para y seção de f. É muito simples provar isso. Tentem fazer, aplica aqui no y e vocês vão ver que da definição vai decorrer o que eu estou falando, tá? Não tem nenhuma dificuldade em fazer isso. Então, quando você aplica o teorema da convergência monótona aqui, o que o teorema da convergência monótona nos diz, né? Que a integral do limite, está aqui, a integral do limite, é igual, é assim, na verdade está aqui, né? A integral do limite é igual ao limite das integrais, certo? Só que essas integrais nada mais são do que as integrais das funções gn, porque quem está aqui dentro eu chamei de gn. Então, na verdade, gn é essa integral aqui, correto? Então, isso aqui é a integral de gn, ok? E aí, o limite dessas funções, conforme eu justifiquei para vocês, é justamente a x seção de f, e isso daqui a gente vai chamar de g, tudo bem? A gente define como sendo g a integral de f de x dni de y, ok? Então aqui não está escrito, pessoal, mas subentende-se que isso daqui é aplicado em y, ni com respeito a y, tá? Muito bem. E analogamente o limite também de hn seria igual ao h, onde o h ele é justamente a integral das y seções de f com respeito a μ. Tudo bem, pessoal? Então isso está escrito aqui. Logo, pelo teorema da convergência monótona agora aplicado a gn, porque observa só uma coisa, pessoal. Veja, gn é uma sequência de funções, porque aqui também não está explícito, talvez eu deveria ter deixado explícito, mas isso aqui é uma função isso daqui é uma função de x, olha, gn de x, aqui é g de x, tudo bem? Aqui é hn de y e h de y, correto? Gn de x é o quê? É a integral da x seção de φn com respeito a ni, beleza? Então, veja, você tem uma sequência gn que converge para g. A gente acabou de provar isso agora, certo? É uma sequência de funções, enfim, uma sequência de funções que converge para g. Agora, além disso, essa convergência ela é crescente. Por que ela é crescente? Porque quando você olha para gn de x, o que é gn de x? Por definição, é a integral da x seção de φn. y, certo? Só que tem uma coisa, as φn's, a φn é uma sequência crescente, então é muito fácil você verificar que as x seções de φn também formam uma sequência crescente. Eu já justifiquei isso, acho que no teorema passado, se eu não me engano. Tá certo? E é bastante fácil, né, pessoal? Veja, se você for olhar para φn, será que é verdadeiro isso aqui? Tá bom, então vamos olhar para φn de x aplicado em y. O que dá isso aqui? φn de x, y. Ora, φn é crescente, então isso aqui é menor ou igual do que φn mais 1 de x, y. Mas isso aqui nada mais é do que φn mais 1 x seção disso aplicado em y. Então, isso aqui está correto, ok? Logo, veja, então φn é uma sequência crescente. Como ela é crescente, quando você olha para a integral da x seção de φn, isso aqui vai ser menor ou igual do que a integral da x seção de φn mais 1. Tá certo? Só que isso daqui é o gn e esse daqui é o gn mais 1. Então, realmente, essa convergência aqui ela é crescente. A gn cresce para g. Tudo bem, pessoal? E então, aplicando o teorema da convergência monótona para gn, a gente vai obter o quê? No final das contas, né? Que a integral do limite é igual ao limite das integrais, certo? Só que a integral do limite, haja vista a definição da g, quer dizer, haja vista que a g é justamente a integral da x seção de f, tá certo? Então, no final das contas, você está integrando quem? A integral da x seção de f. Ao invés de eu escrever, aqui, pessoal, eu escrevi f de xy, mas eu poderia ter escrito assim, olha, x seção de f aplicada em y. É a mesma coisa, que é o que está escrito aqui. É a mesma coisa, tudo bem? Então, no final das contas, essa integral aqui corresponde a essa daqui, beleza? Simplesmente o que a gente faz é chamar isso daqui
de g de x. Só isso. Ok? Então, a integral da integral de f de xy, primeiro integrando em y, depois integrando em x, é igual à integral da g, que pelo teorema da convergência monótona, e é aqui que a gente usou ele, é igual à integral do limite ao limite das integrais. Desculpa, na verdade não é aqui que a gente usou. É aqui que a gente usou. Aqui eu só estou falando que g é o limite das gn's. Agora aqui sim a gente usou o teorema da convergência monótona, tá? Porque a integral do limite é o limite das integrais. Então, como as gn, pela definição dela, né, é nada mais do que a integral de φn de xy dn de y, então, como eu estou com uma integral aqui fora com respeito a x, eu repito ela, tudo bem? E como eu estou calculando o limite, eu continuo calculando o limite. Ok? Então, essa igualdade aqui é verdadeira por definição, pela definição da minha gn, ok? Ora, mas isso daqui é a mesma coisa que... Veja, isso daqui é uma função simples, e a gente já sabe que para funções simples o resultado é verdadeiro. Então, a integral da integral de uma função simples nada mais é do que a integral da função simples com respeito à medida produto. E por isso que, haja vista que para cada n, essa integral corresponde a essa integral, então quando você passa o limite, continua correspondendo. E é por isso que vale essa igualdade aqui. Beleza? Só que agora, veja, você não tem que φn é uma sequência de funções que converge crescentemente para f, que está em L+? Então, novamente, pelo teorema da convergência monótona, porém, agora aplicado para a sequência φn com respeito a essa medida produto, então você sabe que a integral do limite, que é o que está escrito aqui, é igual ao limite das integrais, que é o que está escrito aqui em cima. Tudo bem, pessoal? Então, isso prova o quê? Que a integral de f de uma função mensurável em L+, com respeito à medida produto, é a mesma coisa que a integral, primeiro você integra em y, depois você integra em x, ok? Só que pelo mesmíssimo argumento, você poderia, ao invés de trabalhar com as g's, trabalhando com as h's, você poderia provar que a integral de f com respeito à medida produto é a integral, primeiro você integra em y e depois em... Aliás, primeiro você integra em x e depois em y. Então é por isso que eu digo que a outra igualdade era absolutamente análoga. Ok, pessoal? Então isso prova o teorema de Tonelli, ou seja, que o resultado vale para quando você tem uma função mensurável em L+. Tá certo? Só que mais do que isso, ele prova também o seguinte, que se você tem uma função em L+, e essa função, e a integral da medida produto, ela é finita, então essas funções g's e h's definidas aqui em cima, elas são finitas quase sempre. Desculpa, elas são finitas quase sempre. E por que elas são finitas quase sempre? Porque no final das contas, quando você olha para aquilo que você provou, a gente provou o quê? Que a integral dessa função é algo que é finito. Porque se você está supondo aqui que essa integral é finita, quando você faz essa conta, isso aqui é finito. Então perceba que você está integrando a função g e está dando algo finito. Isso só acontece, haja vista que você está trabalhando com funções não negativas, tá? Isso só acontece quando g é uma função que é finita quase sempre, ou seja, g de x é finito para quase todo x pertencente a x. Por quê? Se existisse um conjunto de medida positiva onde g de x valesse mais infinito, a integral da g, sendo g uma função não negativa, teria que dar mais infinito necessariamente e não dá. Então isso significa que realmente g é uma função que ela é finita em quase todo ponto. Mas pela definição da g, haja vista que a g foi definida como sendo a integral de f de xy com respeito a y, então isso significa o que está escrito aqui, olha. Isso significa que a função que pega y e leva na x seção de f aplicada em y, ela é uma função que está em L1 de ni para quase todo x. Porque o valor dessa integral é justamente o g de x. Correto ou não? E analogamente, a função que pega y e leva na y seção de... Desculpa, a função que pega... Isso, a função que pega x e leva na y seção de f aplicada em x, ela é uma função que ela é integrável, ela está em L1 para quase todo o y pertencente a y. Por quê? Porque a integral dessa função é justamente o valor de h, e a gente sabe que h é finito quase sempre. Tudo bem, pessoal? E aí para 3.38, então perceba, a gente aprovou quase tudo com respeito ao teorema de Fubini, tá? A gente aprovou que
já provou basicamente tudo, exceto essa identidade aqui, exceto essa igualdade, tá? E aí, pessoal, para essa igualdade é o que eu falei para vocês. Basta você aplicar o teorema de Tonelli para as partes positiva e negativa das partes real e imaginária da função f, ok? E aí, com isso, você prova o teorema de Fubini. Beleza, pessoal? Então, enfim, esse teorema é um teorema extremamente importante. Vocês têm que saber fazer a demonstração dele, tá certo? Pelo menos tem que entender todos os passos aí. E basicamente era isso aí que eu queria falar para vocês. Só para que vocês saibam, pessoal, eu vou dar no máximo mais uma aula de teoria da medida e integração. Depois disso a gente vai encerrar. Eu vou dar um tempo para vocês estudarem e colocar em dia o material, porque a gente vai marcar uma prova para quando for conveniente para vocês, tá certo? E aí a gente vai começar a estudar depois a parte de análise funcional. Mas o que eu quero dizer é, o conteúdo da primeira prova, que é o conteúdo, digamos assim, dos primeiros 60% do curso, porque eu acho que tem um pouco mais de teoria da medida e integração do que análise funcional no curso, ele vai acabar na próxima aula, onde eu vou dar um esboço para vocês, na verdade na próxima semana, né? Vão ser 2 aulas, onde eu vou dar um esboço para vocês da medida de Lebesgue no RN, tá? Mas o programa que eu estava pretendendo fazer, eu cumpro com mais uma ou no máximo 2 aulas. Tudo bem, pessoal? Então, tentem botar em dia aí as aulas, tá certo? Vocês perceberam aí que acho que na semana passada, né? Eu publiquei só um vídeo justamente para vocês... acho que eu fiquei 2 semanas publicando só um vídeo, né? Que era justamente para que vocês conseguissem pôr em dia o material, tá? E é isso aí, pessoal. A gente vai conversando e qualquer coisa me escrevam, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado. Até mais.